Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio. Chorar, bater o pé, espernear. Para a criança, isso pode significar o melhor caminho no propósito de chegar onde quer. Para os pais, pode significar apenas mais um teste imposto pela criança. Isso desde que eles conheçam seus pimpolhos e saibam colocar limites saudáveis para que aprendam a lutar e a vencer frustrações. Até onde vai o poder de manipulação da criança? Com diferenças tão pouco definidas quanto ao que é certo e errado na educação dos filhos, como não se tornar indiferente ou exigente ao extremo? Para falar mais sobre birras e limites na infância, está conosco a psicóloga Regina Elia. Ela vai ser entrevistada por Maria Júlia Paz e pelo padre Léo Pessini. Mas antes, acompanhe nossa reportagem. O Terceiro Milênio está começando. Você sabe quais os limites da criança quando pequena? Depende muito do estilo da criança, né? Da situação que ela está vivendo, do local, da educação que ela tem, do modo de vida dela, né? Eu entendo como uma obediência, né? Que entre eu e ele, então tem um limite para isso. Eu acredito que criança tem que ter limite até um certo ponto. Eu acho que não se deve ficar dizendo não para uma criança. Acho que ela cresce até traumatizada, né? Acho que tem que ensinar, impor os limites sem constrangir. Ensinando ela a ser livre, mas a respeitar os limites que ela tem. A gente tem que saber até qual o limite, onde a gente pode ir também, né? Tem que saber o nosso limite para colocar o limite neles também. Quais as principais birras que as crianças fazem? Bom, as crianças, no meu caso que tenho 5 filhos, eles, quando pequenos, brigam entre eles. E eles, normalmente, a birra deles é quando você sai com a criança na rua ou entra em algum comércio. De repente o pai não tem o dinheiro suficiente para comprar um presente que ele está querendo, ou algum brinquedo, ou até mesmo ele quer um doce, é um pouco mais caro do que você tem para pagar, e aí a criança faz birra mesmo. Você faz birra? Algumas vezes faço. Quando você faz? Quando que eu não quero comer uma coisa, quando que eu quero comprar as coisas, assim. E quando você não é atendido, como que fica? Nossa. Eu fico gritando lá na casa e correndo. Você lembra das birras que você fazia? Eu queria comprar coisas que minha mãe não podia comprar, não tinha dinheiro, esse tipo de coisa, né? Isso é normal. Chorava? Com certeza, né? Como toda criança. Boa noite. A nossa convidada é a psicóloga Regina Elia, que é formada na Universidade Católica de Santos, especialista em desenvolvimento infantil e diretora da Escola de Psicologia Regina Elia, o nome dela mesma, que trabalha na formação de pais, professores e avós na orientação da educação infantil. Regina, boa noite, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Júlia. Boa noite, Regina, que prazer tê-la aqui. O assunto incrível, né? Birra é normal? Eu não entendo assim, como Mas normal. alguém falou aí que birra é normal. Birra é uma dificuldade de lidar com a frustração. Ah. Na verdade, como funciona a criança? Na medida em que ela tem que receber, porque assim que ela vem ao mundo, assim que ela nasce, ela tem frustrações. Ela tem frustrações do ambiente, da temperatura, dela já não estar mais com o cordão umbilical. Ela tem várias frustrações. E em adaptação dela às frustrações, esperamos que por volta de 4, 5 anos tenha diminuído bastante o número de frustrações. Porém, o primeiro e o segundo ano de vida são os momentos onde você mais coloca os nãos. Mas, na medida em que você coloca os nãos, você vai ter que aprender a administrar, tá? Ajudar a criança a administrar as frustrações. Eu entendo que nosso papel... São inevitáveis. Exatamente. Porque não tem como. Chegou ao mundo, se você não colocar frustrações, tá? A vida lá fora vai colocar. Mas
como é que a gente faz? Porque eu entendo, né? Também sou mãe. É uma loucura quando você não quer falar tanto não, porque dá a impressão de que se você falar muito não, a criança vai ficar frustrada também e não vai ser criativa. Que medo é esse que muitas vezes os pais têm? Será que os próprios pais não têm limite ou também têm medo de lidar com frustração? Eu acho que esse medo do não, será que esses pais já colocaram os nãos para eles? Porque se eles não têm bem trabalhado as próprias frustrações, o que acontece? Eles não vão conseguir lidar em colocar frustrações para as crianças. Mas eu acho que é engraçado que a gente ouve muita gente falando assim, eu não quero que os meus filhos passem pelas mesmas frustrações que eu passei. Então eles ficam ultraliberais e que isso não é muito saudável não, né? Nem um pouco, porque primeiro, para você educar uma criança, você tem que ter muito claro dentro de você, as tuas coisas são diferentes das coisas dos filhos. Você é diferente dos filhos. Então, o que acontece? Eu tenho, de alguma forma, ver se aquilo para o meu filho vai ser bom. Pode não ter sido bom para mim ou pode ter sido bom para mim, mas pode não ser bom para este filho, como pode não ser bom para o outro filho. Algumas crianças vão precisar de mais ou menos limites, não importa se é dentro da mesma família. Então, porque me chamou a atenção um dos entrevistados, ele fala, depende da criança, né? Depende da criança. Tem isso de criança que realmente, naturalmente, é mais birrenta? Porque eu sei que você tem uma experiência grande com famílias. Tem isso de um irmão ser mais birrento, o outro menos birrento? Depende do jeitinho de cada um também ou não? Bom, nós teríamos que entrar um pouco sobre o desenvolvimento da personalidade, da identidade aí. Vamos imaginar que esse bebê vem numa gestação, ele é diferente da gestação que esta mãe teve na outra. Então, o que acontece? Pode ser que essa gestação eu amei estar grávida e na outra não. Então, esse bebê vai ser mais amado. E toda criança mais amada, normalmente, ela dá muito menos trabalho. Ela não chega num quadro de birra. Agora, precisa ficar muito claro o que é que eu entendo por ser amada, uma criança ser amada. Porque senão pode ser interpretado de forma errada, né? Seria ser bem acolhida, é isso? Ser desejada. Ser desejada fundamentalmente, né? E o importante, eu acho, primeiro, para você ser pai, você precisa ter abandonado o papel de ter sido filho. Porque se você não abandonar o papel de ter sido filho, você não tem condições de cuidar. E ser mãe, ser pai, envolve cuidar. Você sabe que envolve esse desejo. Essas cenas em que, de repente, né, o filho vai jogar futebol com o pai, mas o pai faz questão de fazer todos os gols. É um pouco isso que você está falando, né? Eu não aguento não fazer. É isso, você está dizendo assim. Exatamente. Os pais têm que ter aprendido a lidar com o limite. Exatamente, senão vai virar competição. Será um relacionamento, não de autoridade pai, tá, e filho, que vai ter que se submeter à autoridade. Autoridade se entende como a palavra respeito. E para eu respeitar, eu preciso admirar. É verdade. Tá? Então, o que acontece? Eu preciso não ter mais necessidades de ser cuidado. Então, eu deixei pai e mãe, não preciso mais deles, no sentido emocionalmente, de me cuidar e se preocuparem com a minha vida. Para eu poder dedicar esse cuidado aos meus filhos. Então, isso significaria o amor, porque aí eu estou pronto para atender a necessidade do outro. Então, vamos dizer assim, quero ver se eu entendi. Quanto mais amor nós formos capazes de partilhar com esses serizinhos que estão chegando, menos problemas, teoricamente, eu teria nessa linha da birra. Eu diria que quase nenhum. Mesmo que chegue um irmão mais novo? Né? Não, esse momento você vai ter sim. Esse momento você vai ter, mas também depende de como você preparou o mais velho para receber o menor. Porque senão nós vamos ter muitas regressões. Tá? Porque o bebê, o mais velho vai olhar e o menor e vai dizer assim, mas mamãe só ama bebês
Para que eu vou crescer? É verdade. Então, eu não vou crescer, eu vou voltar a usar mamadeiras, fazer xixi na cama, porque minha mãe só gosta de bebês. O pior acontece ainda quando, neste período, os pais colocam, nasceu o bebê, os pais colocam a criança na escola. Junto com o Porque a escola passa a ser uma prisão para ela. Me trancaram aqui dentro para ficar com o bebê. Então, na educação da criança, por isso que eu digo que pais precisam de cursos, avós precisam, porque neste momento ele tem que estar preparado para educar seu filho de forma com que ele se sinta contribuinte quando o irmão chegar. Mais um. E não entendendo como um concorrente que vem tirar o lugar dele. Exatamente. Regina, eu vou pedir licença, a gente vai para um breve intervalo. Nós voltamos já conversando sobre esse tema super importante. Você que tem criança aí em casa, preste atenção na birra das suas crianças. Você não está causando birra nas crianças? Até já. De educação familiar super importante relacionado com o mundo infantil. Birra na infância. Até onde vai isso? E a nossa convidada é Regina Elia. Ela é psicóloga formada pela Universidade Católica de Santos. Ela também é especialista em desenvolvimento infantil e diretora da Escola Psicológica Regina Elia, que trabalha na formação de pais, professores, avós e babás na orientação da educação infantil. Quer dizer, alguém que conhece muito sobre isso, né, Regina? Agora, me diga uma coisa, a gente provoca birra na criança também. E o adulto birrento é a criança cuja birra não foi resolvida lá no começo? Exatamente. Por isso que nós falávamos naquele momento que uma pessoa, para ser pai ou mãe, ela tem que ter deixado de ser filho. Porque senão ele vai continuar a birra e fazer disputa com o filho dele na birra. Quem é que pode mais? Ele como figura de autoridade ou como figura de autoritarismo? Como autoritarismo e força física, ele pode mais. É, verdade. Então essa guerra é muito complicada. E que implicações tem para a criança e depois, né, futuro adulto, essa falta de limite? Essa coisa de a família se acostumar, é birrenta mesmo, né? Desde pequena. É o jeito dela, é assim mesmo. Que implicações isso traz? Veja, a falta de limite gera na criança a sensação de abandono. Então, por que é importante estar falando da frustração, dos pais aprenderem que a frustração é importante na formação da identidade? Porque se você deixar uma criança de 10, 11 anos sair para uma noitada, essa criança no começo ela vai peitar, ela quer, mas depois ela vai se sentir abandonada. Se eu permitir tudo, essa permissão significa que ela pode tudo. Se ela pode tudo, então ela não é amada, porque quem ama, cuida. É verdade. É verdade. E tem o excesso, Regina? Tem o excesso contrário de frustrações. Também? Porque aí estou pensando naquelas mães que morrem de medo até, né? De colocar um filho na escola e eu que cuido, ninguém cuida igual. Como é que é o contrário disso também? Nós estamos falando da falta de frustração, agora vamos falar do excesso de frustração, é isso? No fundo é uma, não sei, Júlia, é uma presença autoritária. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. É limite em tudo. Eu acho que esse não, eu preciso viver com não, mas esse não grande que não deixa me respirar. O pior de tudo é que esse não é um não para o amor também. Aí, onde nós vamos encontrar essas crianças que receberam tantos nãos? Na FEBEM. É verdade. Ou vamos encontrar essas crianças tentando ser o herói do mal. Herói do mal. No tráfico. Herói do mal. Tá. Já que eu não posso e ninguém me tratou pelo bem, então eu vou caminhar pelo mal. Eu preciso ser herói. Se não me mostrarem o caminho do bem, eu vou pelo caminho do mal. Então nós precisamos, os pais precisam se conscientizar que a frustração cabe a eles ajudarem a criança a elaborar essa frustração. Elas precisam ser frustradas para elaborar. A birra é o resultado da condição da criança não aceitar a frustração. Desculpa, não,